Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que se liga na Grande Esportes. Eu sou Lucas Neves da Rocha Franco, fundador e presidente da Rede Grande Esportes de comunicação, e no vídeo de hoje, 23 de setembro de 2007, vou contar a história do fotolog pioneiro da rede, o paznomundo.fotoflog.com.br, que foi fundado por mim no dia 7 de outubro de 2004 e começou a ganhar matérias personalizadas a partir de 17 de maio de 2006, dia da final da UEFA Champions League. Acompanhe essa história. O Barcelona de Ronaldinho Gaúcho venceu o Arsenal de Henry nessa final. Eu fiz alguns desenhos em um pente, como esses desenhos das camisas brasileiras da Puma, da seleção brasileira. Eu fiz bastantes mosaicos supersticiosos, mosaicos com grandes craques, como esses daí, que mostram Ronaldinho Gaúcho e Thierry Henry, por exemplo. E mosaicos também com grandes goleiros, como esses três a seguir. Na época de Copa eu investi muito na produção cultural. Aí é um mosaico supersticioso sobre a Itália, vale a pena ler. Aí é um mosaico com a semelhança entre Edmilson e mim, e Kiko e Parreira. Aí é um mosaico com os amistosos da seleção brasileira em 2006. O bolão que eu fiz, que deu muito errado. O gol de Kaká contra a Croácia. Lances da Copa de 98 e 2006, bastante semelhantes, em que a França derrotou o Brasil. As semifinais europeias na Copa do Mundo. Aí, uma propaganda da final da Copa do Mundo de 2006. E a imagem da final, a imagem muito forte de Cannavaro com a taça. O meu time da escola, o Jihad. Aí é a seleção brasileira que eu criei, uma reformulação logo depois da saída de Parreira. Aí é o jogo das eliminatórias da Eurocopa entre França e Itália, pouco depois da final. Aí é sobre a Pichard, que fez desenhos excelentes. Aí é uma homenagem às vítimas do 11 de setembro. E uma homenagem a Rogério Ceni e Chilaver, que Rogério Ceni passou Chilaver nesse dia. Aí é sobre o título da Seleção Brasileira de Futebol de Areia. Aí mostra o mapa dos lugares em que o Brasil conquistou a Copa do Mundo. Uma homenagem aos 3 times nordestinos que conseguiram subir para a primeira divisão. Aí são uma homenagem às grandes zebras da Copa. Aí uma homenagem à seleção brasileira de vôlei masculina que venceu, mas eu homenageei o vôlei em geral. E agora são uma série de reportagens sobre o Mundial Interclubes de 2006, em que o Inter ganhou e que o Barcelona deu muito duro aí, não deixou fácil a vitória. Aí uma reportagem especial sobre o Ronaldinho Gaúcho e seus patrocinadores. E aí o Inter já campeão. São os patrocinadores da FIFA e UEFA que eu coloquei a seguir. Agora um protesto sobre a Copa de 2014 ser no Brasil. Aí é uma superstição em que os times brasileiros não conseguem ganhar jogando de branco. Aí é uma homenagem aos 3 anos de Orkut. Esse é um dos meus mosaicos favoritos. Criticam o carnaval baiano. Aí é uma homenagem às mulheres no seu Dia das Mulheres. Aí a minha campanha sobre a Copa ser na Colômbia em 2014. Uma homenagem à Argentina que alcançou finalmente o ranking de número 1 da FIFA. Um jogo de tabuleiro criativo sobre o futebol brasileiro e internacional. Uma homenagem a Romário, que estava a 2 gols do milésimo nessa época. Uma reportagem sobre o Bahia, que havia eliminado o Goiás na Copa do Brasil. E o fim do tabu, o Bahia finalmente venceu o Ipitanga. A seguir uma piada sobre o fato de que Romário tinha tantos carros maravilhosos e não precisava do Gol 1000. E aí, homenagem ao futebol sul-americano e uma série de reportagens. Eu comecei a fazer tabloides com reportagens, várias reportagens numa só capa. A seguir, uma música, Pescadores de Ilusões, que parece com Ronaldo. Aí a minha força ao time do Náutico, que estava sozinho na Copa do Brasil, enquanto os outros nordestinos haviam saído. Aí uma reportagem sobre o futebol baiano,
uma homenagem ao Dia do Trabalhador e a homenagem a 13 anos da morte de Senna. E aí, alguns campeões, o Atlético Mineiro havia vencido o Cruzeiro. A seguir, outro tabloide super interessante. E a homenagem ao, finalmente, milésimo gol de Romário. Aí, a homenagem ao Milan e também focando que a semifinal ia ser brasileira, entre Grêmio e Santos. Homenagem ao futebol do Sul, que o Grêmio estava prestes da Libertadores, inclusive. Esse mosaico é muito interessante. Esse aí já traz o Grêmio na final da Libertadores. Esse mosaico traz a vitória de Nadal sobre Federer, por exemplo. Aí mostra o Grêmio na final e como seria ela. Uma final praticamente argentina, porque o Grêmio se identifica muito com o futebol argentino. Aí é um capítulo de Star Wars que eu criei, baseado nessa Libertadores. E finalmente o Boca tinha um time que havia sido favorecido no jogo de ida, né? Aí é o gol do Bahia, o jogo do Bahia. O Bahia havia quebrado um jejum de 5 anos sem título. Esse é um dos meus mosaicos favoritos de esportes. Esse aí é o que o Brasil ganhou 5 medalhas de ouro no mesmo dia, só que não só no PAN, em vários. Aí a Argentina campeã sub-20, a comemoração. Aí é uma reportagem sobre o futsal brasileiro. Aí é uma crítica ao Flamengo, que havia há vários anos pecando na zona de rebaixamento e não cai nunca. E aí é uma reportagem sobre a cabeleira de Ronaldo. E é uma zoação, essa reportagem é uma zoação, é pura brincadeira mesmo. Nesse dia, Cuba havia passado o Brasil no quadro de medalhas. Eu foquei muito no Pan-Americano. Eu foquei muito e depois foquei no Parapan, que foram eventos muito significativos para o Fotolog. E aí é outro capítulo de Star Wars. Vale a pena ler. E aí é sobre o livro Harry Potter, que em inglês conseguiu ser o mais vendido do Brasil de ficção. Aí é sobre o início do Parapan, o Brasil sempre no topo do quadro de medalhas. E aí é o começo do Mundial Sub-17, o Brasil dando 7-0 na Nova Zelândia de começo. Aí outro mosaico sobre futebol, vários mosaicos eu tenho. Né? Falando sobre futebol baiano, o futebol nacional e internacional também. Aí mostra um luto ao futebol, já que o atacante Puerta havia falecido. E aí uma série de reportagens sobre o basquete brasileiro, que não vai às Olimpíadas desde 96, mas que é tricampeão consecutivo do PAN. Uma homenagem a Pavarotti, que havia falecido nesse dia, e uma crítica ao 7 de setembro. Aí eu coloquei, focando meus vídeos, o vídeo que eu havia colocado há pouco tempo na internet. E aí é uma brincadeira mostrando a Grande Esportes com escritório novo na China. E aí é a última reportagem que eu coloquei no site. A seguir, confira a narração do gol do Internacional. Domina a bola aí no sufoco pela marcação de Ronaldinho Gaúcho. O que é que ele vai fazer? E manda a bola pra frente. Cabeceia Adriano Gabiru. Cabeceia Luiz Adriano e Arley. Na marcação de Zambrotta e Puyol. Ele escapa. Luiz Adriano na direita. Adriano Gabiru na esquerda. Tocou para Adriano. Chutou. Gol! Gol! Gol!